Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os demais vereadores, os que nos acompanham em casa via internet, os funcionários da casa, o Fábio Luiz Tício, que se faz presente, também o Marlon Dutra, engenheiro agrônomo da IPAGRE, e aqueles que estão nos acompanhando. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Anselmo Voidella para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tratando-se de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 28/11/2023, às 19 horas. Ata da 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Aos 28 dias do mês de novembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchler, 1286, ausente o vereador Rafael Alberti, presente os demais vereadores, sobre a presidência da vereadora Maíra Misma e secretariando os trabalhos o vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária, havendo um quórum regimental. A senhora presidente deu por abertos os trabalhos, comentou a todos os presentes da Casa da Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Valdecir Kraus para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando de sessão ordinária, a senhora presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 21 de novembro de 2023, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, Continuando, solicitou ao primeiro secretário vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 21 de novembro de 2023, às 9h50. Neste ato lido, retificado em um pedido da vereadora Maíra Misma para corrigir o projeto de lei para o projeto de resolução, onde houve uma falha de digitação e em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia de 22 de novembro de 2023, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, dando por continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 2023, às 19 horas. Neste ato, lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, promover a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 2023, às 19h30. Nesse ato lido e aprovado por unanimidade entre os vereadores. Continuando, a senhora presidente solicitou novamente ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para que promovesse a leitura do ofício número 305/2023 do Poder Executivo Municipal, que encaminha os projetos de lei número 047 e 048/2023 em regime de urgência urgentíssima. Dando continuidade aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao vereador Anselmo Voidella para que efetuasse a leitura dos projetos de lei número 047 e 048/2023. Na sequência, a senhora presidente encaminhou os referidos projetos às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao vereador Mauro Falkevski para promover a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente aos projetos de lei número 045 e 046/2023. Em seguida, a senhora presidente solicitou ao vereador Osni Carlos Stelzner para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas referente ao projeto de lei número 045/2023. Neste ato, a senhora presidente declarou
aberto pequeno expediente para as vereadoras se manifestarem sobre as matérias lidas, e não havendo escrito a senhora presidente, passa ao grande expediente. Neste ato fez uso da palavra o senhor Dinei Berdinaski, que dirigiu até a tribuna, iniciou cumprimentando a todos os presentes, aos internautas, e comunicou a reunião que ocorreu em Ribeirão Raso, com os pais dos alunos e com a secretária de Educação. Demonstrou satisfação que a secretária da Educação levou em consideração a opinião dos pais desses alunos. Desindicação verbal para o senhor Juliano Yachitsky, da comunidade de Ribeirão Raso, que está encontrando dificuldades em acessar sua lavoura. Pediu que envie a retroescavadeira fazendo a manutenção da retirada do barro, que já estará resolvendo o problema, pois há pequenas para tráfego de trator. Indicação de Franklin Bialeski, na comunidade Serra do Lucindo, que não foi atendida para a construção de bueiro, pois está encontrando dificuldades em acessar a lavoura. Se o setor de obras não tem condição de fazer que estejam pelo menos dando um parecer sobre, fez um pedido ao setor que está atendendo as estradas gerais para que estejam retirando barro antes mesmo de colocação do material, pois da maneira que estão fazendo está agravando cada vez mais a situação. Respondeu aos pais da escola João Batista Pontarolo, que foi informado que estão querendo fechar a escola. Pediu então que o Poder Executivo faça uma reunião para entrar em consenso para ninguém sair prejudicado. Se colocou à disposição, fez esclarecimentos referentes ao projeto de lei de plano de carreira dos profissionais da educação, que não foi entregue ao Poder Legislativo, e que houve rumores que, em pedido dos vereadores, esse projeto não foi entregue, e que não é verdade, que estão para receber, avaliar e votar independente de qual projeto seja. Em relação a eleições indiretas que vai ocorrer dia 13 de dezembro de 2023, diz totalmente contra sua opinião, que fosse feita a escolha de seus candidatos na urna, como de costume, e não entre os vereadores. Finalizou agradecendo o espaço concedido. Passa a presidência o vereador Marcos Antônio Coge, enquanto eu uso a tribuna. Iniciou cumprimentando a todos os presentes referentes ao projeto de lei do plano de carreira dos profissionais de educação física e de profissionais da educação, no qual tem recebendo vários pedidos para aprovação do projeto, mas que o Poder Legislativo não chegou a esse projeto ainda. Mas quando ser entregue na Secretaria Legislativa, será protocolado, colocado em leitura e em seguida encaminhar às comissões competentes para ser analisados e estudados para ser colocado em plenário novamente e votado. Demonstrou indignação da parte do Executivo, onde houve rumores que os vereadores não quiseram encaminhar o encaminhamento desse projeto ao Legislativo. Nota a preocupação dos profissionais da educação em relação ao assunto, pois é direito e que, assim que possível, o Executivo esteja encaminhando a Casa da Leis para estar analisando e que seja à disposição de todos os professores para receber também ideias e debater o plano de carreira. Não havendo mais inscritos, a senhora Presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 045/2023, com a emenda. Não havendo manifestações, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei no número 045/2023, com a emenda. Ninguém se manifestou, então a senhora Presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 045/2023. Continuando, a senhora Presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 046. Não havendo manifestação, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 046/2023. Ninguém se manifestou, então a senhora Presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 046/2023. Não havendo inscritos, assim sendo, e nada mais se tratar, e não havendo mais matérias a deliberar, a senhora Presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 19 horas. Em seguida, nesse mesmo local, mais nada havendo se tratar, a senhora Presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Antônio Alberti, Anselmo Vaidela, Dinei Berdinaski, Mauro Falkevski, Maíra Misma, Osni Carlos Stausner, Valdecir Krause, eu, Marcos Antônio
Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a ditação da presente ata, que lida e se achada e conforme será demais assinados pelos vereadores. Sala de sessões 24 de novembro de 2024 28 de novembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata ordinária do dia 28 do 11 de 2023. Tem que retificar, tá, senhor presidente. 12 de dezembro está aqui na ata. A senhora comunicou essa dia 12 de dezembro. Hoje é dia 5. Peço que seja retificada a ata. Uma sessão extraordinária, retificando então a frase. A presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2023 e não no dia 12 de dezembro de 2023. Seria isso, né, vereador Osni? Coloco, então, em votação, já com a retificação da ata. Declaro assim aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Mauro Falkevski, para efetuar a leitura do ofício de número 306/2023, que encaminha os projetos de lei de número 49, 50, 51, 52 e 53/2023. Ofício número 306/2023. A senhora Maíra Misma, presidente da Câmara Municipal Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projetos de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 049/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 50/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 051/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 52/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 53/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise das propostas, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações, no sentido de que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem os presentes projetos de lei, qual requeremos sejam tramitados como urgência urgentíssima. José Joana Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Mauro Falkevski, para efetuar a leitura dos projetos de lei de número 49, 50, 51, 52 e 53/2023. Com licença, senhora presidente, eu ia pedir para a dispensa do total da leitura, podia ser lido até o segundo artigo ali, e também a justificativa, né, porque são bastante projetos e bem extensos, e cada vereador tem a cópia, né? Coloco em votação a dispensa da leitura dos demais vereadores. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada a dispensa de leitura? Então solicito ao vereador Mauro Falkevski que leia, por favor, o cabeçalho e a justificativa dos projetos, vereador. De cada projeto. Projeto de lei número 49/2023, de 28 de novembro de 2023. Esse é pouquinho, né, na verdade. Pessoal, Michel.
Então, projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação do recurso próprio para a manutenção das despesas de pessoal e encargos sociais, tendo em vista que os recursos vinculados não são suficientes para cumprir essas despesas. Se torna necessária a complementação com recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação, ora solicitada, é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito interino. Projeto de lei número 50/2023, de 28 de novembro de 2023. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Todo, do Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação da manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação era solicitada de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Projeto de lei número 51/2023, de 28 de novembro de 2023. Projeto de lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.689,99. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 70.689,99, referente ao recurso federal da Lei Paulo Gustavo, distribuição para os municípios, EDF, decisão normativa número 196/2021, conforme relatório em anexo. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação era solicitada de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito interino. Projeto de lei número 52/2023, de 28 de novembro de 2023. Projeto de lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação para a Secretaria Municipal de Educação, R$ 250 mil, referente às emendas parlamentares impositivas. 1552. Auxílio financeiro para a reforma da unidade escolar, e 1086, reforma e ampliação da creche Professor Delfino Correia da Maia, conforme relatório em anexo. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação era solicitada de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito interino. Projeto de lei número 53/2023, de 28 de novembro de 2023. Projeto de lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, na corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da
dotação para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, no valor de R$250 mil, referente às emendas parlamentares impositivas, 1429, auxílio financeiro para ações voltadas à agricultura e desenvolvimento rural, e 1752, aquisição de equipamentos e ou implementos agrícolas, conforme relatório em anexo. Salientamos, vossas senhorias, que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Mauro Falkevski para efetuar a leitura do ofício de número 313/2023, que encaminha o projeto de lei de número 54/2023. Ofício número 313/2023. A senhora Maíra Misma, presidente da Câmara Municipal Bela Vista do Toldo. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 54/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei, qual requeremos seja tramitado como urgência urgentíssima. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Mauro Falkevski para efetuar a leitura do projeto de lei de número 54/2023. Projeto de lei número 54/2023, de 5 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. José Giovanni Machado, prefeito interino do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o seguinte. Projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 63.177,38, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação o valor de R$ 63.177,38, com a seguinte classificação referente à assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, conforme o relatório do Fundo Nacional de Saúde e extrato bancário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Justificativo. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementação do valor referente a repasse de recursos extraordinário através do Fundo Nacional de Saúde, referente à assistência financeira complementar ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, para pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, conforme o relatório do Fundo Nacional de Saúde e extrato bancário. Salientemos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Anselmo Voidella para efetuar a leitura do ofício de número 283/2023, que encaminha o projeto de lei complementar de número 001/2023. Ofício número 283/2023. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 31 de outubro de 2023. A senhora Maíra Misva, presidenta da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Assunto: encaminha projeto de lei.
Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar número 001/2023, que estabelece diretrizes para o enquadramento empresarial simplificado, EES, e seus procedimentos decorrentes da Lei Estadual número 17.071, de 12 de janeiro de 2017, e das leis federais número 11.598, de 3 de dezembro de 2007 e número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que o presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Anselmo Voidella para efetuar a leitura do projeto de lei complementar de número 001/2023. Projeto de lei complementar número 001/2023, de 31 de outubro de 2023. Estabelece diretrizes para o enquadramento empresarial simplificado, EES, e seus procedimentos decorrentes da Lei Estadual número 17.071, de 12 de janeiro de 2017, e das leis federais número 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Diretrizes de Direitos de Liberdade Econômica e da outras providências. José Giovanni Machado, prefeito interino do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa igreja caso legislativo seguinte. Projeto de lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei complementar institui os créditos gerais para emissão de alvarás para o livre exercício de atividade econômica e não econômica. Regulamenta o procedimento simplificado para a abertura e registro de negócios e estabelece outras providências necessárias para o desenvolvimento socioeconômico do município de Bela Vista do Toldo. Artigo 1. Fica autorizado a utilização do enquadramento empresarial simplificado EES e da autodeclaração previstos na Lei Estadual número 17.071/2017 a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades envolvidas nos processos de concessão e renovação de alvarás, de abertura, alteração, licenciamento e fechamento de empresas, bem como a emissão de atestados. Segundo, aplica-se inteiramente a esta lei complementar as disposições contidas na Lei Federal nº 13.874/2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, suas alterações ou outra lei que venha a substituí-la, bem como nas disposições contidas na Lei nº 14.195/2021, que dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas, dentre outros assuntos. Terceiro, concomitantemente, aplica-se a esta lei complementar as disposições contidas na Lei Estadual nº 17.071, de 12 de janeiro de 2017, que dispõe sobre regras comuns ao enquadramento empresarial e das entidades de fins não econômicos simplificados EES e a autodeclaração. Artigo 2º. Para fins desta lei complementar, considera-se: primeiro, consulta de viabilidade para instalação, procedimento iniciado mediante requerimento físico ou eletrônico que informará ao empresário sobre os requisitos básicos para o exercício de atividade econômica no território municipal, requisito essencial para solicitar o registro da empresa. Segundo, cadastro econômico tem por finalidade o registro nominal das pessoas, físicas e jurídicas, passivos da obrigação tributária. Terceiro, alvará de licença para instalação e funcionamento, autorização definitiva para o exercício de determinada atividade, posterior ao registro empresarial, em que a autoridade competente confirma o preenchimento dos requisitos previstos na legislação.
Quarto, enquadramento empresarial simplificado, EES, autodeclaração assinada pelo empresário responsável pelo estabelecimento de que as informações prestadas para a abertura da empresa são verídicas e que conhece as normas relacionadas atividades constantes no cadastro de pessoa jurídica, nos termos da Lei Estadual nº 17.071/2017. Quinto, atividades econômicas ramo de atividade identificado a partir da Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Sexto, grau de risco, nível de perigo em potencial à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio em decorrência do exercício da atividade econômica, que será definido pelos órgãos licenciadores, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 17.071/2017. Sétimo, dispensa do alvará de licença. As atividades econômicas dispensadas da necessidade de atos públicos de liberação, conforme determina a Lei Federal nº 13.874/2019. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aos pequenos negócios para as exigências e prazos nas adequações de acessibilidade se dará de acordo com o Decreto Federal nº 9.405, de 11 de junho de 2018. Segundo, o tratamento geral diferenciado aos pequenos negócios, naquilo que não estiver previsto nessa lei complementar, se dará nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Terceiro, as diretrizes e procedimentos para a simplificação do processo de registro e legalização de pessoas jurídicas, naquilo que não for previsto nessa lei, se dará de acordo com a Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007. Quarto, a fiscalização municipal relativa aos empreendimentos e estabelecimentos comerciais instalados no município deverá ter natureza orientadora, sempre que a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Justificativa ao projeto de lei complementar número 001/2023. Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores. Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei que estabelece diretrizes para o enquadramento empresarial simplificado, EES, e seus procedimentos decorrentes da Lei Estadual nº 17.071, de 12 de janeiro de 2017, e das leis federais número 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e da outras providências, para que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores. O disposto nesta lei complementar observa o contido na Lei Estadual nº 17.071, de 12 de janeiro de 2017, que estabelece regras comuns ao enquadramento empresarial e das entidades de fins não econômicos simplificado, EES, e a autodeclaração e das leis federais nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Redezim e de número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica como fontes primárias para sua criação, bem como a necessidade existente de uma legislação contemporânea e eficiente, com a rapidez necessária para a livre iniciativa prosperar em nosso município. Através da Lei Estadual nº 11.071, de 2017, estabelecido o enquadramento empresarial simplificado EES, com o objetivo de simplificar as obrigações de natureza administrativa impostas às empresas em seus processos de abertura, alterações e fechamento, especialmente no que diz respeito a buscar a compatibilização e a integração de procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigências, bem como garantir a linearidade e unicidade do processo de registro e de legalização de empresas, na perspectiva do usuário. B. Estabelecer
parâmetros que indiquem o grau de risco de cada órgão envolvido no processo com a finalidade de reduzir o tempo necessário para a abertura de empresas. C. Harmonizar as competências inerentes a cada órgão e ou a entidade envolvida no SC bem mais simples, com a dos membros do grupo de trabalho. D. Simplificar os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção e combate a incêndios, para fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas. Já a Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Redesim, sendo a precursora da lei estadual. Destaca-se em especial o contido na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, advinda da Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, com força de lei, que passou a ser chamada de MP da Liberdade Econômica, estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividades econômicas e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Várias são as medidas e ações previstas nesse projeto de lei complementar, que trazem inovações ao mundo jurídico, tais como: primeiro, a gratuidade ao empresário de pesquisa prévia às etapas de registro e inscrição, de modo a lhe informar quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição do seu negócio. 2. A criação de alvará de funcionamento condicionado, destinado a liberar de forma simplificada o exercício de atividades econômicas que não sejam de alto risco, permitindo o início das operações do estabelecimento imediatamente, após o ato de registro empresarial no município, sem a necessidade de vistorias prévias. 3. A criação de alvará pré-operacional para empreendimentos que comprovem a viabilidade da atividade para a localização pretendida e a aprovação pelos órgãos competentes do projeto da obra. Todas essas iniciativas do Poder Executivo Municipal visam desburocratizar a iniciativa privada, com foco na criação de oportunidades, geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico e social de nossa cidade, gerando de forma simplificada meios rápidos e eficientes para o empreendedor investir em Bela Vista do Todo. Nesse sentido, a proposição ora apresentada objetiva incorporar à legislação municipal as virtudes introduzidas por normas legais já existentes a nível estadual e federal, mas que precisam de regulamentação municipal, destacando a Declaração da Liberdade Econômica, de maneira a permitir a criação de um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios na cidade, possibilitando a geração de empregos e a ampliação de renda disponível em nossa comunidade. Sem mais para o momento, e certos de contarmos com o apoio da senhora Presidente e dos senhores vereadores na aprovação do referido projeto, reiteramos votos de elevada estima e consideração. José Giovanni Machado, Prefeito Interino Municipal. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas o vereador Osni Carlos Stelzner, referente ao projeto de lei de número 47 e 48/2023. Conclusão do relator. Com base nas considerações expostas, este relator opina favoravelmente ao projeto de lei número 47/2023, dada a sua consonância com as disposições constitucionais, legais e orçamentárias vigentes. Recomenda-se, portanto, a aprovação do projeto pelo plenário desta Câmara Municipal, observando a emenda modificativa oportunamente apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas
presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falkevski, estribado nos argumentos colacionados pelo vereador relator, em seu voto opina pela adequação legal e orçamentária da matéria e no mérito pela sua aprovação pelo soberano plenário. Observada a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei número 047/2023, sala das comissões técnicas, 5 de dezembro de 2023. Conclusão do relator. Com base nas considerações expostas, esse relator opina favoravelmente ao projeto de lei número 048/2023, dada a sua consonância com as disposições constitucionais, legais e orçamentárias vigentes. Recomenda-se, portanto, a aprovação do projeto pelo plenário desta Câmara Municipal, observando a emenda modificativa oportunamente apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falkevski, estribado nos argumentos colacionados pelo vereador relator, em seu voto, opina pela adequação legal e orçamentária da matéria e no mérito pela sua aprovação pelo soberano plenário. Observada a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei número 048/2023, sala das comissões técnicas, 5 de dezembro de 2023. Solicito ao vereador Mauro Falkevski para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com emenda referente aos projetos de lei de número 47 e 48/2023. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 047/2023, determinando por sua tramitação e submissão ao colendo plenário nos termos regimentais, observando a proposta da emenda modificativa anexa. Sala das Comissões Técnicas, 5 de dezembro de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei número 047, de 21 de novembro de 2023. Altere-se a redação do caput do artigo 2º do projeto de lei número 47, de 21 de novembro de 2023, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor de R$ 790 mil, conforme segue abaixo. Plenário da Câmara dos Vereadores do município de Bela Vista do Toldo, em 5 de dezembro de 2023. Justificação. Excelências, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com estribo no artigo 117, inciso 5º do Regimento Interno da Casa, apresentar esta emenda modificativa para alterar a redação do artigo 2º do projeto de lei número 47, de 21 de novembro de 2023, de origem executiva, com escopo de adequar o dispositivo ao fim a que se destina, qual seja anular a dotação orçamentária que menciona para dar suporte ao crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º da proposição, fato pelo que rogamos para quando da análise da proposta seja levada em conta a emenda sugerida. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 48/2023, determinando por sua tramitação e submissão ao colendo plenário nos termos regimentais, observando a proposta da emenda modificativa anexa. Emenda modificativa
ao projeto de lei número 48, de 21 de novembro de 2023. Altera-se a redação do caput do artigo 2º do projeto de lei número 48, de 21 de novembro de 2023, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor de R$ 48.588,97, conforme segue abaixo. Justificativa. Excelências, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com estribo no artigo 117, inciso 5º do Regimento Interno da Casa, apresentar esta emenda modificativa para alterar a redação do artigo 2º do projeto de lei número 48, de 21 de novembro de 2023, de origem executiva, com o escopo de adequar o dispositivo ao fim a que se destina, qual seja anular a dotação orçamentária que menciona para dar suporte ao crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º da proposição. Fato pelo que rogamos para quando da análise da proposta seja levada em conta a emenda sugerida. Dada a urgência especial e urgentíssima, para se dar andamento ao projeto de lei de número 54/2023, peço ao vereador relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhor vereador Mauro Falkevski, que apresente o parecer verbal ao projeto de lei de número 54/2023. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer verbal ao projeto de resolução número 54/2023. Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O projeto de lei número 54/2023 encontra respaldo na Lei Orçamentária do Município para exercício 2023 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendo que esta apresente na proposição o interesse público e da administração, bem como estão respeitados os princípios e normas orçamentárias vigentes para a suplementação, uma vez que os recursos são provenientes do Fundo de Assistência Financeira Complementar devido aos municípios para o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Tecnicamente, não vejo qualquer óbice à aprovação da proposta. Isto posto, opino pela sua adequação orçamentária e no mérito presente o interesse público e da administração. Recomendo ao soberano plenário a aprovação do projeto de lei número 54/2023. Na mesma ocasião, solicito ao vereador Osni Carlos Stelzner, relator da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, que exare o parecer verbal, referente ao projeto de lei de número 54/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer verbal ao projeto de resolução número 54/2023. Que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar e contém outras providências. O projeto de lei número 54/2023 encontra respaldado da Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos estar na preposição presente os interesses públicos e da administração, uma vez que se pretende aplicar assistência financeira complementar devida ao município para o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem, importante categoria responsável pela manutenção e resguardo da saúde dos nossos munícipes. Tecnicamente e redacionalmente, não há que se emendar. Sendo assim, opino pela sua constitucionalidade, legalidade e manifesto interesse público, sendo sutil a soberano plenário para análise de persistências quanto ao mérito. É o parecer salvo o juízo. Solicito ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do ofício de número 17/2023 da equipe municipal de EPAGRE de Bela Vista do Toldo. Bela Vista do Toldo, 4 de dezembro de 2023. Mesmo senhora Maria, mesma
Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo. Mesmo senhora, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar espaço na sessão da Câmara de Vereadores dia 5 de dezembro de 2023 para a apresentação dos resultados dos trabalhos realizados pela IPAGRE no ano 2023 no município de Bela Vista do Toldo. Atenciosamente, equipe municipal IPAGRE. Marlon Dutra. Abro pequeno expediente para os vereadores manifestarem-se sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito dos vereadores ao grande expediente, passo então a palavra ao engenheiro agrônomo da IPAGRE, senhor Marlon Dutra. Ó. Lima trocadas, parecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora presidente. Cumprimento a senhora em seu nome, cumprimento os demais vereadores. É uma honra poder ocupar esse espaço. E em nome dessa casa, cumprimento também os munícipes de Bela Vista do Toldo, né? Pois essa casa representa o povo de Bela Vista. E como EPAGRE, venho aqui prestar contas do nosso trabalho realizado em 2023, para que os senhores vereadores e os nossos munícipes saibam o que a EPAGRE fez neste ano. Então, a nossa força de trabalho, ela é composta por 2 pessoas no escritório municipal. Eu, Marlon Dutra, né, engenheiro agrônomo, e o nosso colega Tarciso Trapp, né, conhecido aqui pela grande maioria dos senhores, né, técnico em agropecuária. Então, nós temos um trabalho que é dividido em 2 frentes, o trabalho de escritório e o trabalho a campo. Então, no ano de 2023, até no dia de hoje, nós atendemos no município de Bela Vista do Toldo, sem repetição, 465 famílias. Né, eu falo em famílias porque o nosso trabalho é pautado na família. Né, a atividade agropecuária, muitas vezes, ela é uma porta de entrada para o trabalho técnico na propriedade, mas quem está lá na propriedade é a família. Né, e a renda é muito importante para as famílias, mas a gente sempre busca trabalhar além da renda, né, as questões sociais e as questões ambientais também da propriedade. Por isso que eu falo em família. Né, 40% do nosso tempo trabalhado é no escritório, e neste ano atendemos 333 famílias no escritório, sendo que os projetos ali, o trabalho realizado, são projetos de crédito, que são para bancos ou para a Secretaria de Agricultura do Estado, os projetos via FECOAGRO, né, que é o troca-troca do calcário, os kits que são feitos, né, realizamos também laudos, atendimentos, aquilo que fazemos CAF também ali, que é a antiga DAP, né? Aquilo que os munícipes precisam. Então, só para salientar, né, esse ano, em projeto de crédito, atendemos 41 famílias, sendo que conseguimos angariar, né, nesses trabalhos R$ 991.996 em projetos via Secretaria da Agricultura, R$ 113.082 de projetos de custeio para bancos e R$ 96.000 em projetos de investimento. Né? Isso significa investimentos em estruturas, galpões, barracões, energia solar, equipamentos, implementos para os nossos munícipes aqui do município, totalizando R$ 1.201.048 em projetos de crédito. Dos projetos via FECOAGRO, que é uma parceria entre EPAGRE, Prefeitura Municipal e cooperativas, Alfa e Copérdia, né? Então, do projeto de calcário, a EPAGRE ela realiza análise de solo e faz a recomendação do calcário aos agricultores. Muitos aqui conhecem bem, participam, né? Então, esse ano atendemos 92 famílias, totalizando um recurso de R$ 145.398,72. Dos kits, né, o kit forrageiro,
foram atendidas 14 famílias, o kit apicultura 6 famílias, o kit solo saudável 7 famílias. Esses kits são investimentos que o agricultor pode fazer nas suas atividades agropecuárias, sendo que o forrageiro é para pecuária, né? O kit apicultura é para produção de mel, e o solo saudável é para melhorias do solo, onde o agricultor pode estar adquirindo adubo e sementes de inverno para poder fazer uma cobertura na sua lavoura para se preparar para a safra seguinte. São projetos com subsídio em torno de 30%, né? E conseguimos aí no kit forrageiro atender essas 14 famílias com R$ 91.455 reais e 13 centavos, no kit apicultura R$ 37.629 reais e 34 centavos e no kit solo saudável R$ 33.300 reais e 26 centavos. E ainda temos a semente de milho, que é a Epagre junto com as cooperativas. Conseguimos atender mais 88 famílias, sendo que o recurso disponibilizado foi de R$ 44.198 reais. Então, totalizando, né, os projetos do Sistema FECOAGRO, mais R$ 351.981 reais e 45 centavos. Então, esses são os projetos com apoio financeiro realizados no escritório. E aí o trabalho a campo. Os projetos que nós estamos trabalhando hoje são pecuária de leite. Desde o ano passado iniciamos um trabalho em grãos. Temos trabalho com olericultura, fruticultura, erva mate, apicultura. Estamos retornando no ano que vem com o curso de jovens e temos um trabalho na área de conservação do solo e da água. Então, a maioria dos senhores conhece, né? Temos um trabalho forte com pecuária de leite, baseado em apoio a grupos, né? Trabalhamos num primeiro momento algumas propriedades na Lagoa do Sul, estamos trabalhando hoje com propriedades no Rio dos Poços, Colônia Ouro Verde, o Rio da Areia também tem produtores lá que são exemplo, né? Então a gente sempre trabalha um pouco mais com algumas propriedades para tentar irradiar para as demais, porque como a nossa força de trabalho são de 2 pessoas, é muito difícil você atender 50, 60 famílias aí no município. Então a gente tenta atender com mais ênfase algumas famílias dentro das comunidades para irradiar esse trabalho. Também devagarzinho vamos tentando entrar na pecuária de corte, né? Esse ano fizemos 2 visitas à Fazenda Brasil Florestal em Itaiópolis, levamos alguns produtores, né? Até o nosso vereador aqui, o Mauro, participou. No projeto de grãos, estamos testando cultivares de soja da Embrapa aqui no município, né? Nesse ano tivemos 4 cultivares que desempenharam bem dentro das suas características, né? Uma cultivar para plantio pós-soja, outra cultivar para abrir safra, outra cultivar precoce e uma para áreas de baixa fertilidade. Então vamos retestar, né, para que isso seja um trabalho de 3 anos, para que os dados sejam mais consistentes. E no inverno trabalhamos agora com as culturas do trigo e do triticale, né, principalmente pensando em integração lavoura-pecuária aí para ter uma opção a mais, principalmente para confecção de silagem, né? A gente sabe que a cultura do milho aí, ela teve seus custos aumentados, principalmente depois da cigarrinha do milho, né? Então é uma opção a mais para aquele produtor que tem área de inverno para ele poder utilizar. Na olericultura, né, atendemos a APAI esse ano, o Grupo da Feira, alguns olericultores no município, né, o PENAI. Na fruticultura, né, atendemos algumas propriedades, principalmente com uva, né? Então, tem o trabalho aqui na Vila Poloninski, Caticiana, lá o irmão do nosso vereador, o Mauro Celestino também, alguns fruticultores no município. Atendemos também algumas demandas de erva mate, né? Apoio no plantio, né? Então, fazer recomendação de adubação, recomendação também de amendoim forrageiro, algumas outras como bracatinga, para tentar diminuir custos de mão de obra, nesse sentido, na cultura da erva mate. O Tarcísio atende muito a apicultura também, né? Então, esse ano aí tivemos uma liberação de muitas caixas de abelha, esperamos aí que aumente a produção para o ano que vem. E ano que vem também será oferecido o curso de jovens, né? Que é um curso que a gente trabalha em 2 frentes, na formação do jovem, em Canoinhas. Esse curso é gratuito, a única despesa do jovem é se deslocar uma vez por mês, onde ele fica 3 dias hospedado no centro de treinamento da Epagre ou em um local similar, onde ele vai ter refeições, vai ter dormitório, e nesse curso ele tem uma capacitação pensada para o lado profissional dele, pessoal, e também na área técnica. São para jovens de 18 até 29 anos, né, que já terminaram o ensino médio. Então,
as vagas estão abertas, né? Se conhecerem algum jovem que tem interesse, pode nos procurar. E na questão de conservação de solo e da água, né, a gente trabalha muito com cobertura verde, terraceamento, mas eu gostaria de citar um trabalho que foi feito em parceria com a Alliance, na empresa fumageira, onde o Tarciso instalou, junto com a escola da Serra do Lucindo, uma captação de água da chuva, e também foram feitas 5 proteção de fontes, né, onde o trabalho ele vai além da renda, né? Porque quando a gente pensa em água, muita chuva, né? Não está faltando água para ninguém, mas às vezes aquela água está contaminada, você consegue fazer um trabalho de melhoria na qualidade da água para uma família, que é fundamental para a família continuar, né, na propriedade onde ela está. Então, desse trabalho, conseguimos atender 170 famílias a campo, daquelas 465, e 105 participaram de algum evento de capacitação, que seria uma reunião com demonstração de método, um dia de campo, né, nesse sentido. Então, me coloco à disposição para dúvidas e convido também os senhores, o dia que quiserem ir ali no escritório da EPAGRE, junto com a Secretaria da Agricultura, tomar um chimarrão, conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho, fazer alguma visita junto conosco, né, estamos à disposição. Obrigado, engenheiro agrônomo Marlon, por suas palavras e por expor, então, os seus trabalhos desenvolvidos juntamente com a equipe da IPAGRE aqui em Bela Vista do Todo no ano de 2023. Ficamos à disposição. Não tendo mais vereadores inscritos ao grande expediente, passo a presidência ao vereador Mauro Falkevski, segundo secretário da mesa diretora, somente para fazer uso da palavra e pedir para que, não sei se os vereadores têm alguma dúvida a respeito do projeto de lei complementar 001, que nesta Casa de Lei está tramitando, de 31 de outubro de 2023, solicitar que o Executivo, juntamente com o prefeito municipal, venha trazer mais informações a esta Casa de Leis, referente, então, a esta lei complementar que chegou à nossa Casa de Leis, a qual é bem extensa e estabelece várias diretrizes para ser mais concreta aí, processos para os empresários do nosso município. Então, que seja simplificado um pouco esta lei e que traga mais informações para que a gente consiga entender qual que seria a necessidade desse projeto de lei complementar e que futuramente a gente possa estar, então, dando continuidade e examinando essa lei. Seria isso o meu uso da palavra? E então passo às votações. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 47/2023 com emenda. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 47/2023 com emenda. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 47/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 48/2023, juntamente com emenda. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 48/2023 com emenda. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 48/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 54/2023. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 54/2023. Os que forem a favor, permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 54/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 45/2023, juntamente com a emenda aditiva. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 45/2023, com emenda aditiva. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 45/2023 do Poder Executivo Municipal.
Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 46/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 46/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 46/2023 do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião. E convoco a todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no intervalo de 5 minutos, neste mesmo local.